Entrevista. Bom, o conflito armado no Equador e uma análise sobre o crime organizado no Brasil. Existe alguma semelhança? Nós estamos correndo o risco de passar pelo que os nossos irmãos no Equador estão passando? A situação no Brasil está sob controle? Como nós vimos na abertura do Itatiaia agora, o Equador vive uma onda de violência desde a fuga da prisão, na segunda-feira, do criminoso José Adolfo Macias, mais conhecido como Fito. Ele é chefe de umas facções mais temidas do país. Nessa onda de violência, inclusive, um brasileiro foi sequestrado na terça-feira e segue em poder dos criminosos. O Ministério das Relações Exteriores já disse que o governo brasileiro acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades no Equador. Para entender melhor o que significa esta onda de violência e também como isso impacta o Brasil, nós conversamos agora com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi, uma especialista em crime organizado aqui no país. Desembargadora, a senhora me ouve bem? Muito boa tarde, William Travassos falando. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. Eu ouço muito bem. Ivana, é possível traçar um paralelo? É possível dizer que no Brasil, nós também, porque no Equador nós vivemos uma guerra civil hoje, um confronto armado no perímetro urbano. Eu pergunto à senhora, no Brasil, nós já vivemos essa realidade, mas ainda não declaramos esse estado de emergência? Pois bem, William, para quem nos acompanha e estuda crime organizado, nós já vivemos isso no Brasil, né? Em 2006, nós tivemos uma situação aqui no estado de São Paulo, e o perigo era isso ter, né, transcorrido todo o país, onde as organizações criminosas, a organização criminosa denominada PCC, saiu das muralhas exatamente pela mesma motivação, ou seja, transferência de liderança, né? E veio para as ruas e naquela época morreram quase 600 pessoas, né? Onde a facção na rua, né, praticava atentados, não chegaram a invadir escola e nem empresas, por exemplo, de telecomunicação, mas foram às ruas e mataram policiais, mataram civis, né, mataram o bombeiro e praticamente vivemos, né, a mesma situação aqui em São Paulo. As condições tomadas, as proporções, logicamente, o Brasil com 211 milhões de habitantes, né, o Equador com 17 milhões de habitantes aproximadamente, né, vivem questões semelhantes. Nós temos aqui uma organização criminosa, a maior do país, com cerca de 33, 40 mil integrantes e 53 facções. Você vê no Equador, né, uma facção, Los Choneros, com 8 mil integrantes, segundo o Observatório Equatoriano de Crime, né, e 22 organizações criminosas, todas ligadas ao tráfico internacional. Bom, o Brasil, ele acaba sendo passagem do entorpecente que vem justamente da Colômbia, do Equador, para seguir em direção à Europa. Nós nos encaixamos nesse trilho das organizações criminosas que atuam na América do Sul? Com toda certeza. O Brasil, né, a maioria da cocaína principalmente, que é, né, transportado pelo nosso país, parte consumida. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína, só perde dos Estados Unidos, né? E que sai depois para o continente africano, para o continente europeu e até para a Ásia, ela vem, na sua maioria, da Colômbia, né, e do Peru. E no Equador você vive a mesma questão, né? A droga que sai, né, por Guayaquil, que é um porto importante no Equador, né, e que tinha a história dos choneiros, ela nasce exatamente porque ela praticava roubos em alto mar. É uma facção que nasce também no litoral, assim como aqui nós temos o nosso Guarujá, onde a facção criminosa tem domínio, e ela, né, pratica o tráfico de entorpecentes, primeiro ligada à Colômbia e agora também com ligações com o México, principalmente Jalisco, né? Ela tem até uma nova colocação e ela também, né, faz o tráfico de entorpecentes dessa origem, Colômbia e Peru. Então veja essa similitude que existe, né, geopoliticamente entre os dois países. A droga desses dois outros países, Colômbia e Peru, passa pelo Brasil e vai para a Europa, e ali também passa pelo Equador e aí sobe para o México e para os Estados Unidos. Isso acontece porque no Brasil nós temos o Oceano Atlântico,
e do outro lado o Pacífico. Então essas duas rotas, uma em direção ao México e Estados Unidos, que é o que sai do Equador, e a do Brasil, que vai para a Europa através do Atlântico. É isso? Exatamente. A gente tem 5.000, quase 6.000 quilômetros de fronteira molhada que dá acesso, né, pelo Atlântico à Europa e à África. E o Equador tem 2.600 quilômetros, é a metade do Brasil, e que dá acesso, né, ao México e aos Estados Unidos. Então veja que tanto Colômbia como Peru, ela tem as duas pontas, ela tem os dois oceanos. Ela sai pelo Atlântico e agora, né, visivelmente, ela sai pelo Pacífico através do Equador. O Brasil também, a gente já tem estudado sobre isso, utiliza de algumas formas a droga que sai da Colômbia e do Peru, passa pelo Equador e vem para o Brasil também, mas numa quantidade significativa, como por exemplo pelo Paraguai. Bom, e agora fazendo esse paralelo entre o crime organizado no Equador e o crime organizado no Brasil. Hoje nós discutimos muito, e isso está nos principais jornais, é possível que o Brasil chegue a esse ponto? E pelo que eu entendi que a senhora disse, nós já estamos com parte do território brasileiro comprometido. É uma questão de tempo o enfrentamento do crime ao poder público? Com certeza. Essa é a grande preocupação agora a nível de governo. O Brasil, ele toma, ele demora muito, primeiro, para assumir a existência dessas organizações criminosas. Depois, só em 2013, o Brasil, por ser signatário de convenção internacional, define o que é uma organização criminosa. Até então, William, desde 1990, as organizações criminosas praticavam tráfico de entorpecente no Brasil e a legislação era praticamente ridícula. A pena era de 1 a 5 anos de reclusão, além da pena de tráfico, que também era muito pequena. Então, o Brasil demorou muito, para ter essa decisão de enfrentamento do tráfico de entorpecente. E agora, a gente vê uma situação onde as organizações criminosas tomaram o sul e o sudeste do país e a gente assiste aqui, a liderança de organizações criminosas e a guerra de organizações criminosas, assim como acontece no Equador, do norte do país. Hoje você tem rotas amazônicas, onde você percebe, a gente identifica, principalmente em cada estado da federação, verdadeiras guerras de organizações criminosas, sempre para tomar território. A característica do tráfico internacional ou do tráfico de drogas é sempre a territorialidade. A organização criminosa que tem mais território é a organização criminosa mais forte. E todas elas nascem dentro do sistema prisional, aliás, como aconteceu também no Equador. Bom, a Polícia Militar, ela é essa ponta da lança, essa barreira de contenção que acaba segurando parte desse problema. E o questionamento que eu queria fazer à senhora é o seguinte: é só com a Polícia Militar que a gente vai conseguir resolver isso? Por exemplo, é muito comum você ouvir a melhor polícia do Brasil, a Polícia de Minas Gerais está bem preparada, é a que mais enfrenta, mas isso é o suficiente para a gente conter essa ação do crime organizado no estado de Minas Gerais? Com certeza não. Claro que o policiamento ostensivo, que compete a todos os estados, de enfrentamento, teoricamente aquela polícia que chega antes criminosa, evitando que o crime aconteça, só vai poder ter resultado junto com inteligência policial. Eu preciso identificar quem são essas lideranças, e essas organizações criminosas, e através de investigação com inteligência, eu preciso buscar metodologias processuais penais, principalmente de tirar o dinheiro dessas organizações criminosas, fragilizar o braço financeiro dessas organizações criminosas, que é através do dinheiro que ela compra a droga, compra a arma, e isso se retroalimenta. Então, é um trabalho conjunto entre policiamento ostensivo, polícia militar, polícia rodoviária federal nas ruas, que são os polícias, que é a polícia ostensiva, aquela que anda de farda, de viatura, e que a sociedade, em primeiro lugar, confia, porque ela é uma garantidora da segurança pública, e paralelamente a isso, investigação e inteligência, que vai buscar lideranças, que vai identificar patrimônio e que vai desidratar essas organizações criminosas. É um trabalho conjunto de todo o sistema
de segurança do nosso país. A senhora analisa os números e acompanha o crime organizado no mundo inteiro. Olhando, comparando os números que nós temos no número de homicídios no Equador, número de homicídios no Brasil, quantidade de facções criminosas, o poder do crime organizado dentro do sistema penitenciário, a entrada de armas e drogas no território brasileiro e também no Equador, qual é a previsão que a senhora faz para o país, para o Brasil, para os próximos anos? Se o Brasil, ao nosso sentir, não enfrentar de forma coordenada, nós temos um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Equador tem 253 mil quilômetros quadrados, mas dentro dessa proporcionalidade, se o Brasil não enfrentar, com programas de cunho nacional, cada estado praticando o seu dever, que é esse policiamento ostensivo, principalmente, nós caminhamos para o mesmo fim. Nós já assistimos isso em 2006 aqui em São Paulo, e a gente assiste isso, por exemplo, no Amazonas, por exemplo, no estado do Ceará, onde já existe essa guerra entre organizações criminosas. A diferença, William, é a forma em que isso chega para a sociedade. Um estado, um país menor, com um problema mais objetivo ali naquela região, claro que o resultado ele chega de forma mais clara para a sociedade. O Brasil é um país muito grande, cada estado enfrenta de uma forma, então você não consegue generalizar ou pelo menos demonstrar o perigo que o país está vivendo no que tange ao enfrentamento do crime organizado. Nós que estudamos e acompanhamos há 30 anos o crime organizado no Brasil, percebemos que o crime organizado só cresce, os valores de lucro dessas organizações criminosas aumentam de forma assustadora, e assistimos uma organização criminosa que se limitava a fazer tráfico de entorpecentes do Paraguai para o Brasil, hoje ser uma organização transnacional e, como eu já disse, o segundo maior país consumidor de cocaína do mundo. O Brasil tem que ter a coragem de fazer autofagia. Primeiro, aceitar a fragilidade de que está vivendo. E segundo, ter coragem de cortar a própria carne. Nós conversamos com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi. Desembargadora, obrigado pela gentileza da entrevista e todos os seus esclarecimentos. Eu é que agradeço. Até a próxima.